Tudo bem? Sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia e hoje eu vim gravar o anteriormente Mafagafaldo, onde eu falo das leituras que eu completei durante o último período, sem spoilers, sem dar muitas informações, é mais uma impressão de leitura, uma coisa um pouco mais geral, para depois eu poder ser mais específico nas resenhas de cada livro. Bem, eu queria só falar um pouco então do Veda. O último vídeo que eu fiz foi pro Veda. Eu não consegui terminar, infelizmente ficaram faltando aí 5 vídeos. Eu decidi que não ia tentar espremer depois o Veda ou deixar uma lacuna, mas eu vou aproveitar as ideias que eu queria ter feito, os vídeos que eu gostaria de ter gravado nesses dias, para espalhar aí durante o mês do canal. Agora eu já fiz um tipo de planilha um pouco mais planejada. Eu vou tentar ter no canal sempre vídeos às terças e às sextas-feiras, e eventualmente num domingo, 2 domingos por mês. Eu vou tentar manter esse ritmo, deixar uma coisa um pouco mais agendada, porque eu acho que o canal flui um pouco melhor dessa maneira. Bem, falando agora das leituras que eu consegui completar. Vocês viram pelo leituras da semana, de sexta-feira, que eu estava lendo, né, o Mônica, os quadrinhos, e o Penadinho, da Graphic MSP. Inclusive eu acho que eu comentei que eu consegui terminar eles. As duas histórias eu gostei muito, eu já tinha lido o Bidu, da Graphic MSP, eu gostei muito. No da Mônica, que é o segundo volume, o que acontece é que a turminha, né, eles aprontam eles tentam fugir da escola e a Mônica acaba se machucando. O que acontece é que os pais deles, para inferir um tipo de castigo, separam os 4. Então eles não podem mais se ver durante um determinado período, eles não vão estudar juntos e fazer mais nada juntos. E como a amizade deles é muito forte, isso vai ser um baque de uma maneira diferente para cada um. Os pais deles também querem que eles tenham atividades diferentes para que eles possam conhecer crianças diferentes. E a história é toda muito bonitinha, né? Toda muito bem feita. Eu gostei muito do estilo de quadrinhos dos Cafage, né? São os irmãos Cafage. Bem, a história ela é simples, como eu acho que ela tem que ser para uma história em quadrinho, mas ela não deixa de ter a beleza dela, ela não deixa de ter a força sobre o que fala, né? Sobre o que é essa coisa da amizade, essa coisa de crescer junto, essa parte da infância. Eu acho que apesar de ser simples, eles não perdem isso, nunca perdem. A gente continua vendo os quadrinhos do Maurício de Souza, apesar de adultos, a gente pode continuar acompanhando essas histórias que seriam para criança. No Penadinho, aqui o trabalho deles é do Paulo Grumbin e da Cristina Eiko, que se não me engano eles são casados. Esse tem um estilo, uma pegada um pouco mais de mangá, parece. Até me lembrou em muitos momentos uma coisa meio mangá. O que acontece aqui na história do Penadinho Vida, que é como chama esse título, aquela amiguinha do Penadinho, a Alminha, pela qual ele é apaixonado, ela vai ressuscitar. A Dona Cegonha, se não me engano, aparece no cemitério para falar que ela vai reencarnar, ela vai ter um corpo novamente. E aí começa uma determinada dúvida, porque o Penadinho sempre gostou dela e nunca pôde falar isso, mas acontece que tem um grupo aí que vai raptar a Alminha. E ele vai ter que ir atrás dela para primeiro resgatá-la, para poder expressar esse sentimento que ela tem por ela antes do amanhecer, que é no amanhecer que ela vai ser levada para poder reencarnar. Bem, a história chega a ser até um pouco mais bobinha, um pouco mais simples, tem menos profundidade do que o Lições, né, da Turma da Mônica, mas ele não deixa de ter esse espírito infantil, esse espírito simples. Nesse aqui específico, aquela é a turma mais básica dele, né? O Penadinho... Eu não lembro o nome exatamente de cada um deles, né? O Penadinho, o Vampir, a Múmia, que eu esqueci o nome dela, né? E o Monstro. Ia falar Frankenstein, mas não é, né? Uns outros demônios que são introduzidos aqui, que eles são, na verdade, seriam os malvados, né, da história. Esqueci agora, o Pazuzu. Esqueci o nome do outro demônio, mas são 2 demônios que estão trabalhando para uma determinada entidade. Como eu disse, a história
É simples, ela não tem um desenvolvimento em nada especial, mas dos quadrinhos da Turma da Mônica que eu li até agora, da Graphic MSP, foi o que mais me atraiu, foi o que eu mais gostei. Por causa do traço, assim, remete a essa coisa de mangá que eu gostava muito sempre. E as cores, elas são todas puxadas ali pra uma coisa mais escura, né? Ela tem uma paleta de cores muito bem selecionada durante o quadrinho todo. O desenho foi, em todas as instâncias, foi muito bem feito nesse sentido. Depois o outro que eu li foi o Gemma Bovary, que também foi quadrinho. Eu falei do Gemma Bovary, eu fiz uma resenha aqui com meu irmão, o Thiago, foi uma resenha dupla do quadrinho e do filme. Então eu vou deixar o link direto lá, porque eu já falei. O que eu vou falar aqui que eu não gostei tanto do quadrinho. É um quadrinho meio diferente, porque parece que simplesmente a escritora, ou escritora, eu não lembro agora, ele fez toda a história, escreveu tudo, e depois ele só fez algumas ilustrações para poder bater com essa história. E a história não acrescenta em nada, a história original da Emma Bovary. Não tem muito o que se falar. É uma coisa meio bobinha, assim, não dá pra acreditar em algumas coisas da história, o final principalmente eu não engoli. Mas se você tem algum interesse, até que tem uma arte bonita. O que eu falei dos quadrinhos é que em muitas das posições, muitos dos quadros, parece que o autor resolveu meio que retratar ou fazer uma alusão a poses de mulheres em quadros famosos, a alguns tipos de Vênus ou outros tipos de iconografia famosa. O primeiro livro que eu terminei nesse período, que eu fiquei falando dele durante muito tempo, porque eu fiquei lendo durante muito tempo, é o Manual de Pintura e Caligrafia, do José Saramago. Ele entrou na minha lista de favoritos. O Manual de Pintura e Caligrafia, ele é um diário desse pintor que ele não se nomeia durante o livro, ele só recebe a primeira inicial do nome. E ele está meio que passando por uma crise. Ele é um pintor de retratos, por comissão, só que ele não está fazendo arte na vida dele, né? Ele só faz esses pequenos trabalhos para retratar essas pessoas ricas que podem pagá-lo. E ele começa a se colocar isso, ele está escrevendo, ele está fazendo esse exercício de caligrafia, né, esse exercício de escrita, e é muito filosófico, ele vai colocando a vida dele e colocando essa questão do que é arte, o que não é arte, como se fazer arte, essa questão, de repente, até exploratória da arte, exploratória também da questão da escrita, e coloca muito em dúvida, né, o que ele realmente deveria fazer, como ele deveria fazer isso, até que ponto ele está simplesmente sendo um reprodutor e até que ponto ele consegue ser um artista. Então é sempre um questionamento filosófico muito grande. É um livro já desse que você fala, puta, isso aqui é Saramago, né? Tanto na questão ali na questão dos parágrafos grandes, né? Na pontuação diferente, aliás. E esse personagem ele também está inserido ali durante aquela parte da ditadura do período histórico de Portugal. Ele não vai muito fundo nisso, mas o livro critica também esse período. Não tem uma questão de revolução. Aqui os personagens principais eles não estão lutando de alguma maneira para ir contra esse regime, mas você percebe ali denúncias, né, de como coisas que aconteciam, né, personagens que estão presos, fala do porquê eles estavam presos e como que é o tratamento dessas pessoas. E o personagem principal, como ele é muito filosófico, como ele coloca muitos pensamentos dele no papel, então ele vai falar duramente desse período. Outra coisa que me interessou muito é que ele faz no meio disso algo como uns relatos de uma viagem. Ele resolve deixar um pouco de falar dessa coisa da arte dele para falar das viagens que ele fez. E como que ele coloca essa viagem que ele fez de uma maneira muito artística, né? Então ele fala muito de museus da Itália que ele visitou, de obras específicas, sempre colocando aqui sim uma coisa opinativa, né? Uma coisa, um pensamento mais profundo em cima disso. Me interessou muito essa viagem que ele fez. Foi um relato de viagem que me interessou muito, apesar de ter sido só um personagem. Mas eu gostei muito, então 5 estrelas, se tornou um dos meus favoritos. Não é um livro que deveria levar muito tempo para ler, porque ele tem só 274, 75 páginas, mas ele é realmente muito denso, como qualquer Saramago. Depois disso vieram 2 audiobooks
Eu descobri meio que o prazer dos audiobooks, eu não confiava muito neles, mas eu estava fazendo um trabalho muito extenso ali na frente do computador, e em vez de ficar, eu cansei de ficar só ouvindo música nesse trabalho de edição, e eu resolvi mudar. Eu acabei achando sem querer esse audiobook de um livro que eu queria ler um pouco mais, mas era um livro que eu não estava a fim de gastar dinheiro nele, porque eu sabia que era uma história mais YA, e eu resolvi ouvir o audiobook dele. E esse livro foi o Hero, do Perry Moore. Então a experiência de ouvir o audiobook foi muito legal, eu consegui me envolver bastante. De repente uma maneira que flui até mais rápido, né? Porque você simplesmente coloca ali o fone de ouvido e vai deixando alguém fazer o trabalho de leitura para você. E falando um pouco mais especificamente do livro. O Hero, do Perry Moore, fala sobre esse garoto adolescente, ele vive todo o mundo dessa história. É um local, é um mundo em que existem super-heróis. Então existem pessoas com poderes, e existem pessoas sem poderes que também ali combatem o crime, combatem outras pessoas que têm poderes e são os vilões. Esse jovem, ele é filho de um herói. Ele é um herói sem poderes, mas esse garoto começa a desenvolver habilidades. E além disso, ele sabe que é gay. Então isso dá uma certa tensão, tem uma tensão dupla na vida dele, porque o pai deixou de ser herói, o pai dele foi proibido, né, na verdade, de ser um herói, e isso já é só essa questão de ser herói, já é uma questão muito delicada para ser tratada com o pai dele, ainda mais a questão dos poderes, porque como o pai dele não tinha, ele tem uma impressão muito negativa desses heróis que simplesmente são heróis por poder utilizar habilidades, e é um homem muito chucro. Ele é apresentado de uma maneira muito chucra, né? Ele pensa em coisas da vida dele antiga, o garoto, em que ele lembra as impressões do pai, opiniões do pai que são contrárias ou eram machistas. E ele vai crescendo, vai se desenvolvendo um pouco nesse clima super tenso, nessa coisa de como que ele conta, como que ele fala com o pai, se ele tenta viver uma vida escondida, porque ele tenta ir para a Liga de Super-Heróis. Eu achava que ia ser um AI muito mais bobinho, mas ele teve partes que me cativou muito, partes da história desse jovem, partes da luta que ele teve, partes essa luta sobre o que ele tem que esconder, o que ele tem que fazer. Foi um tipo de metáfora legal, essa coisa de super-herói a mais que ele tem que esconder, porque, sabe, é coisa de identidade, coisa do que ele coloca pro mundo, o que ele coloca pro pai ou não. E ele tem esse desenvolvimento também de um adolescente normal. Ele tem todas as preocupações que ele tem, essa preocupação de se ferrar na vida, se ferrar como herói, e essa batalha constante com o pai. A única coisa que me desapontou realmente no livro foi o final. Ele cria uma coisa extremamente grande, sabe, um problema, ele vai escalando os problemas até um final extremamente difícil de se resolver, extremamente perigoso, e ele resolve isso de uma maneira extremamente simples, muito simplória, não dá pra acreditar naquele final. Mas, e como todo YA, né, tem coisa de romancezinho. Então, apesar de ser uma história bobinha, ser um YA, eu acho que ele tem o que oferecer, principalmente para jovens que estejam passando aí por essas mesmas problemáticas durante a vida, ali nesse período deles. Tem alguns personagens interessantes e alguns até bastante engraçados. Depois eu li mais um livro em formato de audiobook, que foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu também não tinha vontade de ler As Vantagens, foi outro que me surpreendeu um pouco, que eu achava bem menos dele. Eu não fazia ideia, mas do personagem principal, eu só descobri ouvindo o livro que o personagem principal tem algum nível bem pequeno ali de autismo. E As Vantagens de Ser Invisível vai retratar um pedaço ali da vida no colegial desse jovem que é um narrador. Ele está escrevendo cartas a uma determinada pessoa, um determinado amigo que a gente não sabe quem é, e ele está fazendo isso como um exercício, né, como algum tipo talvez de exercício terapêutico. E ele está descrevendo o que vai acontecendo, as mudanças que estão acontecendo no dia a dia dele. Ele é um jovem com poucos amigos, até que ele consegue fazer uma amizade, assim, uma amizade que clica muito fácil, entre ele e um par de irmãos, né? Um menino e uma menina, que já estão no terceiro ano, se não me engano, ou ele está no primeiro ou no segundo ano do colegial. E essa amizade que eles vão desenvolver vai desenvolver o garoto também, o Charlie,
Tava esquecendo o nome dele. Vai desenvolver essa vida do Charlie, porque ele tem uma vida muito travada. Ele é um grande leitor, ele lê vários livros durante o romance, porque o professor dele percebe que ele tem uma afinidade para isso, e o professor vai passando livros cada vez mais profundos para ele, livros cada vez mais complexos, que não estão ali na grade, no currículo da aula normal dele. E ele vai tendo então um desenvolvimento emocional durante esse período. Esses dois amigos, eles são irmãos que são muito livres ali na vida, eles vivem a vida de uma maneira muito livre, mas eles são duas pessoas incríveis, porque eles são jovens muito abertos a possibilidades, muito abertos à vida, muito abertos a viver a vida de uma determinada maneira. Claro que cada um desses jovens e o grupo de amigos deles, em que o Charlie começa a fazer parte, cada um deles tem os próprios problemas, né? É um romance um pouco mais juvenil nesse sentido também. Mas, de novo, ele retrata legal essa coisa do desenvolvimento de um jovem. A amizade que ele vai fazendo, como essa amizade é retratada, a maneira como ele consegue crescer e perceber o mundo de uma maneira diferente, não tão regrada aqui naquelas, digamos, nas manias que ele tem, né? A partir de dois jovens que são tão liberais. Ele vai se importando cada vez mais com os dois. E a gente vai percebendo pelas cartas o conteúdo emocional disso. Eu li um livro um tempo atrás, que eu falei bem mal já, que é aquele O Estranho Caso do Cachorro Morto. O autor não conseguiu me convencer daquele narrador, que seria o mesmo caso do Charlie. Talvez o Charlie seja... a questão do autismo seja menos presente nele, pelo que eu achei. Mas no As Vantagens de Ser Invisível, eu achei que ele me convenceu sobre isso, sobre esse personagem. Ele não foca tanto nas manias dele, mas ele consegue fazer um personagem que se autodescreve, descreve o que está acontecendo na vida dele, e consegue passar essas sensações, esse mundo, essa maneira particular de ver o mundo do Charlie de uma maneira verdadeira. Então o romance, ele me surpreendeu por ser bonito em muitas partes, principalmente pelo desenvolvimento do personagem, desenvolvimento de adolescentes que me pareceu muito bem feito. Esse desenvolvimento numa parte da vida completamente louco, completamente conturbado, onde tudo é exacerbado, onde tudo é um problema muito grande, onde todas as pequenas brigas parecem ser brigas gigantescas, onde tudo parece que é para sempre, onde tem uma efemeridade ali das relações e dos sentimentos. Mas ele consegue em várias cenas ser muito poético até. Então gostei, é um livro que dá para ler muito rapidamente, ou ouvir muito rapidamente. Realmente, se você quiser ver um pouco mais de qualquer um dos temas que ele fala no livro, seja o tema de desenvolvimento da adolescência, seja o tema de autismo, seja o tema de jovens homossexuais também, porque esse melhor amigo dele, ele é gay, ou seja, sabe, de relações interpessoais, ou se você quer indicar um livro para uma pessoa um pouco mais jovem, é um livro interessante. De repente você vai poder ler o livro muito rápido para poder passar isso para as pessoas, mas ele tem partes muito bonitas. Ele não é piegas nunca, ele não desenvolve alguma coisa, que nem eu falei no último, né? Desenvolve um clímax que não é resolvido. Ele tem clímax ali no meio, mas não é nada super dramático, né? Como eu já vi em muitos romances adolescentes. Mas é um livro simples, é um YA. Ele realmente não vai muito profundo, né? Ele é o que está acontecendo ali, ele é aquela narrativa, é a vida daquele garoto e as novidades que ele vai encontrando na vida, né? Os eventos novos na vida dele, sem pensar muito sobre isso. Simplesmente o último livro que eu terminei de ler, que é o Formas de Voltar para Casa, do Zambra. E no Formas de Voltar para Casa, o Zambra vai usar um personagem fictício para escrever muito pelo que eu entendi, da história dele, né? Muito do que ele viveu. Ele vai estar passando ali, que nem o manual, pelo período ditatorial do Chile, e ele vai começar como criança. O personagem dele é uma criança, mas claro que
toda a vida desse personagem linkada à vida do Sombra. E a parte principal da vida dele, em que ele viveu durante esse regime, ele era uma criança, então ele percebia sonhos de coisas de maneira diferente. Ele escreve isso, ele descreve como isso era diferente para ele, como ele não conseguia perceber essas coisas dessa maneira, como ele via o mundo dos adultos e o que acontecia, e como ele entendia isso, como ele percebia isso, e como que ele tentava entender, né, o que estava acontecendo no mundo desses adultos. É um livro de 3 partes, né, ele vai crescendo. Tem essa parte quando criança, que ele tem uma determinada vizinha, e que ele tem um desenvolvimento junto dela, ele tem uma certa relação que ele começa com essa menina, e ela vai desaparecer. Depois já pula para ele adulto, depois falando sobre o trabalho dele como escritor, sobre o Chile depois de alguns anos, né, depois desse período, as reminiscências que ele tem, as ideias de política que ele tem. E como o título do livro diz, né, o Fôramos de Voltar para Casa, ele sempre vai fazer uma alusão a isso, de alguma maneira, ou seja, muito metafórica, ou seja, de uma maneira muito descrita no livro, né, daquele personagem que ele volta para aquilo que ele chama de casa, ele volta para as origens dele, ele volta para o que é seguro, para o que ele entende, para o que é confortável, né? Tem também uma parte ali de definição, né, que ele não sabe dizer o que é exatamente a casa dele, se é a casa de mais mulher, se é a casa que ele está vivendo agora, se é a casa dos pais que ele já deixou de viver, se era a casa antiga deles, ou se é a casa nova depois que eles mudaram. Também é uma coisa deles ter saído de casa muito cedo para procurar o próprio lugar. Então ele sempre está fazendo uma referência a isso, né? É um texto que vai fazer referência a se encontrar, a encontrar um ponto, sei lá, um firmamento. O livro em si não me surpreendeu, eu pensei que eu ia gostar muito mais dele, porque eu me interesso muito por histórias que retratam sobre o regime ditatorial, eu gosto de aprender sobre isso, é um tema que me interessa muito. Mas como muitos autores, às vezes que eu leio, desse tipo de tema, eu não consegui me fixar no livro, porque o autor, para mim, ele faz isso, ele fala sobre o período, mas ele faz meio que tudo sobre ele, entendeu? Ele tem uma visão que fica muito afunilada, uma visão meio que talvez egoísta para se falar de um período desses. Em vez de conseguir retratar um período, retratar as pessoas, retratar como as pessoas, um coletivo, viviam, ele é muito focado, sabe, na história dele, na história que ele viveu. Ele não chega nesse caso, a se colocar como, sei lá, um mártir, ou se colocar como um tipo de herói. Mas a história fica meio chatinha, porque não tem... Eu não percebi uma visão pra fora, entendeu? Eu não percebi uma visão geral. Claro que, eu digo, tudo bem você escrever um livro e você se retratar o seu desenvolvimento. Claro que é um pano de fundo toda essa história, todo o regime, é só um pano de fundo, sei lá, para algum tipo de pensamento da própria vida dele. Mas em momento nenhum ele nem que consegue me segurar, porque parece que ele está tentando falar de política, parece que ele está tentando, sabe, fazer um desenvolvimento da vida dele, e não me convenceu. Principalmente até porque quando ele se expõe politicamente, né, expõe uma ideia bastante política, eu não concordei com os pensamentos dele, eu não concordei com todos pelo menos os pensamentos que ele coloca, ou da maneira que ele coloca. É um livro extremamente curto, dá pra ler em um dia, com certeza, 2 dias. Eu que sou muito lerdo, e li, sei lá, em uma semana. Realmente não gostei muito. Ele foi um livro por encontro dos spawnadores, né, ou leituras compartilhadas. Devem ter pipocando mais vídeos aí com resenhas dele, talvez dos spawnadores, né, da Ju do Caleb, deve aparecer. Se eu não me engano, a Gabi, ela já fez, eu não consigo lembrar agora, mas eu acho que ela deve fazer. E o pessoal que participa geralmente do Leituras. Talvez eles tenham uma opinião mais profunda, né, eles tenham visto coisas que eu não tenha visto na leitura. Até porque, por ser um livro muito curto, ele teve pouco espaço para desenvolver muitas ideias, né? Ele foi focado, ou pelo menos ele tentou ser focado, eu não vi tanto esse foco, tirando meio que a vida dele.
Mas foi isso. Cada um desses livros depois vai ter uma resenha própria. Talvez o Fóruns de Voltar para Casa não, porque eu não tenho gostado tanto. Dessa maneira eu não vou ter tanto a falar do livro para ter uma resenha própria dele. E não se esqueça das mídias sociais do canal, que você pode seguir também no Facebook, no Instagram, no Scoob, no Goodreads. Tem também o blog do canal, todos os links estão aqui embaixo. A gente se vê até a próxima. Falou!